A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Vamos ficar de pé. Boa noite a todos. Que a graça do Senhor nosso Deus possa estar em cada coração. Quero enviar um abraço fraternal para todos os irmãos que estão em conexão conosco nesta hora, pelo portal Doutrina da Mensagem. Deus abençoe a cada um de vocês. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram, aos que a eles se entregaram. Amém? Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela noite que nos concedeste, pela semana que está se findando, e quando as pessoas alegremente esperam o final de semana para se banquetearem com tudo aquilo que o mundo tem para oferecer, nós humildemente recorremos a Ti, pedindo perdão por nossos pecados e pedindo que o Senhor nos guarde e nos livre de todo o mal, Pai, porque cremos que Tu és um Deus protetor, e mesmo vivendo em um tempo quando as pessoas estão deixando de crer em Ti, porque estão humanizando a Deus e divinizando o homem, no entanto, bem sabemos que este não é um bom caminho para se trilhar, e Te agradecemos por o Senhor ter aberto o nosso entendimento para compreender as Escrituras. E agora, quando nos aproximamos da ministração da Tua Palavra, pedimos humildemente, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude uma vez mais a levar às pessoas uma palavra que lhes dê força e ânimo e ajuda necessária para vencermos o desafio do momento. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Podem sentar. E aqui nós vamos com mais uma palestra sobre neurose. Neurose. Temos falado sobre ansiedade, compulsão, obsessão, fobia, depressão, e falta falar um pouco sobre dissociação. Porém, antes disso, eu gostaria de inserir entre esses temas um assunto que pode nos ajudar a viver melhor. Eu gostaria de falar sobre alimentação. Porém, o título desta palestra, eu desejo colocar: os tempos continuarão a piorar. Aqui onde nós acabamos de ler, no versículo 9, eu quero pegar esta citação aqui: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração, quando a Bíblia fala do coração, está falando de quê? Do nosso entendimento, da nossa mente. Porque bom é que a mente se fortifique com graça, ou com a graça de Deus, não é?
e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então, existe um tipo de alimento que aqueles que se banquetearam com este alimento não lhes fez bem algum. Adoeceram. E claro, estamos falando aqui sobre o ensino, sobre o aprendizado que as pessoas tiveram, não lhes fez bem, apenas mal. Isto trata-se do ensino, porque antes está dizendo para você não se deixar levar por doutrinas, que é ensino, ensinamento. A instrução que você recebeu, se foi uma instrução errada, então isso de nada vai te adiantar. Nesta palestra eu desejo continuar com o nosso estudo sobre neurose, mas desta vez apontando outro aspecto necessário para a nossa saúde, tanto do físico quanto da mente. Uma vez que esta série trata sobre distúrbios mentais, nós não podemos tratar somente da mente, mas também do nosso corpo, não? Do nosso corpo. E eu gostaria de, neste início, citar para vocês as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Branham, no seu sermão, Hebreus capítulo 6, primeira parte. No parágrafo 17, quando ele ensinou na sua igreja, ele disse: Senhor, ele estava orando, com ensinamentos tão fortes, é hora desta pequena igreja poder comer carne e não mais o leite da palavra. Veja, estas expressões aqui, que esta pequena igreja possa comer carne, uma comida forte, e não o leite da palavra. Não significa que o leite seja ruim para a sua nutrição, para o seu desenvolvimento, mas porque teve um tempo que você precisou do leite materno e depois, um período de tempo, entrou em outro tipo de leite, porém você não vai ficar bebezão todo o tempo com a sua mamadeira na boca, não? Você vai ter que comer algo mais forte, mais sólido, porque o teu corpo estará em desenvolvimento, e assim como é no natural, é também no espiritual. E por isto ele citou estas palavras. Continuando. Agora, nós temos estado por muito tempo no leite, muito tempo naquele aprendizado rasteiro, muito tempo naquela ideia de o céu é bom, o inferno não presta, Deus é bom, o diabo é ruim, ou Jesus Cristo salva, Jesus leva para o céu, ou Jesus te ama. O mundo todo sabe disso, o mundo inteiro tem tomado este leite. Porém, chega-se um momento que você precisa crescer no entendimento. Agora nós temos estado por muito tempo no leite, dando ao bebê sua mamadeira. Mas nós temos que ter alimentos fortes, pois o dia está se aproximando. Que dia? Que dia é esse que está se aproximando? O dia quando nada do homem terá nenhum proveito. O dia quando perceberem que as preocupações e o corre-corre do dia a dia não lhes levou a lugar algum, porque todos terão que prestar conta de seus atos diante do Deus Todo-Poderoso. Tempos trabalhosos estão à mão. Não foi o que nós estudamos durante todo este tempo, nesta série sobre neurose, onde Paulo disse virá tempo difícil de suportar, tempo difícil, tempo trabalhoso. Veja, tempos trabalhosos estão à mão e mais problema no caminho. Você pensava que o caminho estava todo limpo, sem nenhum buraco, sem nenhuma pedra para você tropeçar, sem nenhum espinho? Não é isto que a palavra de Deus promete. Este evangelho fajuto que estão tentando ensinar às pessoas, que não tem problema isso, não tem problema aquilo, Deus só quer o coração, que assim vai e tudo, e não sofra mais, e venha para a igreja que está tudo resolvido, ou faça isto e aquilo, ou faça tal campanha e está tudo bem. Isto é mentira, isto é um evangelho falso. O evangelho de Jesus Cristo não nos apresenta um caminho largo aqui na terra. Antes diz que será um caminho estreito, apertado, uma porta estreita. Esta é a verdade. Então observe bem as palavras desse mensageiro de Deus aqui.
tempos trabalhosos estão à mão e mais problema no caminho. E nós sabemos que nunca haverá tempos melhores. Ou você pensa que vai ter melhoria? Ou você acha que esta luta contra o desmatamento, como eu já vos disse, a luta pelo planeta verde, o movimento verde, ou seja qual for o movimento que esteja na Terra, para melhorar o ser humano, para melhorar a condição humana, nada disto adiantará, porque a Terra terá que queimar. As profecias das Escrituras dizem que será queimada, purificada, e não haverá mais pecado. Eis que cria o novo céu e nova terra. Vê? Então, enquanto estivermos aqui, você não pode esperar tempos melhores pela frente de maneira nenhuma, não se engane. Nós sabemos que estamos no fim. Nós sabemos que nunca haverá tempos melhores. Os tempos continuarão a piorar cada vez mais, até que Jesus venha de acordo com as Escrituras. Então, é isto que os filhos de Deus necessitam a cada dia tomar conhecimento. Agora, se nós temos uma mente sã e um corpo são, temos assim os canais limpos para que a nossa alma esteja bem com Deus e suas promessas. Observe isto. Durante esta série de culto que tivemos sobre neurose, sobre depressão, sobre obsessão, sobre fobias, medos, não é? Ansiedade, preocupações, durante todo este tempo, nós falamos sobre problemas mentais, os problemas mentais que viria sobre toda a face da terra, onde o mundo inteiro estaria nesse estado de neurose, todos neuróticos. A forma do ser humano agir mostra que eles não estão bem de suas mentes. Agora, foi dito desde a segunda reunião, eu lembro, que nós precisamos entender o que acontece com o nosso corpo para podermos procurar a cura para este mal que atinge todos na face da terra nesse tempo do fim. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que não apenas a nossa mente ou o corpo, mas que tudo estivesse em harmonia. E ele disse: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O que é santificar? Separar. Porque quando temos aí uma epidemia, quando temos aí uma virose, o que acontece é que temos que separar aqueles que estão já doentes daqueles que ainda não estão, para conter aquele vírus, ou procurar conter, diminuir a sua propagação. Separação. Separa-te, ou te tornarás igual a eles, ou te tornarás pior do que eles. Vê? Agora, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados. Você sabe, alguém conserva, o que acontece? Está ali, vamos dizer assim, a oliva, a oliveira, não é? O figo, seja o que for. E a colheita foi boa naquele ano. Uma parte é colocada em conserva. E a parte que é colocada em conserva, ela tem uma validade, claro. Porém, ela se estende por 3 anos, 5 anos, correto? Não é? Você compra alimentos conservados que estão em conserva e aquilo foi de colheita de 4, 5 anos atrás, porém está em conserva, conservado. A mesma semente ou parte daquela colheita já se foi há muito tempo, mas o que foi conservado, não é, pôde se levar adiante para, vamos dizer assim, 2, 3 safras na frente. E estamos vendo aqui o que está acontecendo nesta geração. A colheita é um tempo da colheita, você sabe disso. Este é o tempo da colheita. Porém, desta colheita, alguém vai ser conservado.
E estes que serão conservados estarão puros, estarão prontos. Eles não apodrecem, porque estarão conservados para a próxima estação. Estou falando aqui de novos céus e nova terra. Não que a terra será outra diferente dessa. Diferente no sentido visível, vamos dizer assim, não o seu formato, não uma outra, porque Deus não vai destruir esta, Ele vai purificar. Ele vai purificar esta. E aqueles que foram conservados é que poderão vivenciar, porque esses foram justos. Somente estes poderão viver nesta terra, nesta nova terra, porque esta será purificada pelo fogo de Deus. Ok, então que o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui eu aproveitei esta parte das Escrituras para dar continuidade ao nosso tema sobre neurose, porém mostrando agora não apenas o nosso lado mental, mas também o nosso lado físico. E nunca esqueça que nós começamos a falar sobre isto utilizando duas expressões de William Branham no sermão Cristo é revelado em sua própria palavra. No parágrafo 20 ele disse: o homem agora e as pessoas estão hoje em uma tal condição neurótica, todo mundo. E ele disse: toda a raça humana está podre. Bem, se o ser físico, o nosso corpo, está sendo dilacerado assim por comer alimentos híbridos, as tensões que o apodrecem, não apodrecem isto também a célula do cérebro? Isto chega a um ponto onde toda nação, todo mundo, não somente esta nação, mas em todos os lugares, estão mentalmente perdidos ou mentalmente doentes. É esta expressão que nós estamos usando durante toda esta série sobre neurose. Observe bem aqui, o irmão Branham faz referência aos alimentos híbridos como sendo o causador principal do apodrecimento ou enfraquecimento do nosso corpo. E nós sabemos que os médicos e nutricionistas têm de todas as formas alertado a população mundial para que procurem alimentos naturais, que escolham bem o tipo de alimento para poder ter uma vida de melhor qualidade. Vocês sabem disso. Entendemos que assim como acontece no natural, se passa também no espiritual. E, se quisermos uma qualidade de vida, ou como diz as Escrituras, vida com abundância, nós temos que saber que tipo de alimento espiritual estamos ingerindo. Vê? Isto tanto se trata do físico quanto da mente. Se um alimento híbrido, como temos hoje a verdura, os legumes, ou seja o que for, da forma híbrida, com tanto veneno inserido ali, e quando nós comemos isto, estamos acabando com o nosso físico. Do mesmo jeito, o mau aprendizado, ao aprender más atitudes, maus costumes dos outros, ao ouvirmos o que não é bom, isto também vai deteriorar nossa mente. Assim como, ao ingerirmos alimentos híbridos, estamos matando aos poucos as células do nosso corpo, então, quando nos assentamos para ouvir a palavra, e a palavra que ouvimos não está em sua total pureza, se houver interpretação nela ou pensamentos humanos, significa que estamos ingerindo morte, comida estragada. Vê? É isto que acontece. Foi isto o que o espírito denominacional fez entre as igrejas. Colocou pensamentos humanos, ideias dos homens,
E assim as suas tradições invalidaram os preceitos de Deus, e eles começaram a cuidar mais da tradição de sua religião do que aquilo que Deus diz em sua palavra. E este mesmo espírito adentrou em nossas fileiras com o mesmo objetivo: matar, destruir. E eu peço que vocês prestem bem atenção nisto, ou vão passar por alto este ensino. No sermão Amnésia Espiritual, no parágrafo 61, está escrito: isto me faz lembrar de vários híbridos, assim chamados cristãos. Então aqui está uma denúncia: cristãos que são híbridos, quer dizer, misturados. Eles hibridam suas igrejas até obterem a doença da amnésia espiritual. Então aqui ele está falando sobre um problema da mente, amnésia, onde o que Deus diz em sua palavra já não é lembrado. Só conseguem lembrar da tradição religiosa, do que ensina a religião. E as pessoas aprendem aquilo e pensam que estão aprendendo a palavra de Deus, quando estão aprendendo mentiras do inimigo de Deus. Vê? E isto causa deles amnésia espiritual, a ponto deles já não lembrarem mais do que Deus ensinou. Está claro aqui que eles hibridam as igrejas através de um alimento não saudável, algo que é contrário à palavra de Deus. E o mensageiro de Deus continua no sermão Amnésia Espiritual: eles não podem produzir nada novamente. Você fala a respeito do milho híbrido. Milho híbrido não é nada. É a pior coisa que você coloca na sua boca. Qualquer coisa híbrida, qualquer alimento que é híbrido, isto não te fará nenhum bem. Isto só te fará enchimento. Porém, tuas células já não conseguirão mais se renovar. No espiritual é a mesma coisa. Quando as pessoas escutam aquilo que não é a palavra de Deus, ou escutam a tradição do homem no lugar da palavra de Deus, isto só vai encher seus ouvidos. E o que diz as Escrituras? Amontoariam doutores para si, conforme suas próprias concupiscências, ou seus próprios desejos, tendo comichão nos ouvidos. Veja, o sabor é até bom, é até gostoso, é agradável. É bom ouvir esse tipo de evangelho que diz por aí que está tudo bem. Apenas que Deus te ama, que Deus não vai fazer... por que você está pensando em castigo? Deus te ama, viva qualquer tipo de vida, não tem problema, Deus só quer teu coração. É agradável isto aos ouvidos. Um evangelho sem comprometimento, um evangelho doentio, um evangelho amarelo, sem cor. Nem amarelo já ficou cinza, não é? Pois bem, se é híbrido, é a pior coisa para se pôr na boca. Se é uma palavra misturada, é a pior coisa para se ouvir. Porque tais pregadores não estão pregando, todavia, tais ouvintes não estão ouvindo, tais crentes não estão crendo, tais adoradores não estão adorando, porque, para começar, sua religiosidade está baseada numa mentira, numa mistura, num alimento híbrido. E eu quero levar assim esta palestra mostrando sempre os dois lados, para que você possa entender que não adianta você cuidar apenas do seu corpo, mas também da sua alma. No sermão, a era da igreja de Pérgamo, preste bem atenção que está no parágrafo 119. Porém que a igreja e o Estado acabariam por se unir, como foi predito pelo Senhor. O próprio nome Pérgamo significa inteiramente casado. E, verdadeiramente, o Estado e a igreja estavam casados. Falando sobre a Igreja Católica lá no tempo passado. Estavam unidos política e religiosamente. O filho desta união tem sido consistentemente o mais horrível dos híbridos que o mundo já tem visto. A verdade não está neles,
mas sim todos os ímpios caminhos de Caim, o primeiro híbrido. É isto que tem acontecido em cada era desde então. Deus liberta o povo. Eles saem livres pelo sangue, santificados pela palavra, andam através das águas do batismo e ficam cheios do Espírito Santo, ou ficam cheios do Espírito. Mas depois de um pouco tempo, o primeiro amor se esfria e alguém sai com a ideia que eles devem se organizar. Aqui começa a hibridar a coisa, vê? A fim de se preservarem e fazerem um nome para si mesmos. E eles se organizam como na segunda geração e algumas vezes ainda antes dela. Eles não têm o Espírito de Deus, simplesmente uma forma de adoração. Eles estão mortos. Eles têm se transformado em híbridos, com os credos e ritos, e não a vida neles. Se estão mortos, não há vida neles, por quê? Porque a palavra de Deus, ela não aceita mistura. Uma palavra acrescentada ou uma palavra diminuída já não é mais a palavra de Deus. Aquilo é algo misturado, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Vê? Então não pode haver a vida de Deus a não ser na palavra genuína, da forma que foi dita pela boca de Deus, através de seus profetas, através de Jesus Cristo e através dos santos apóstolos. Observe aqui que a forma de se tornarem híbridos é por causa de sua forma de crer. Porque a vida você absorve através do alimento. A continuação da tua vida você vive através de substâncias que você adquire dos alimentos. Se o alimento é híbrido, você está ingerindo morte e não vida. No sermão Ao Nascer do Sol e o Poder Vivificador, parágrafo 96, você dirá: pois deixe-me dizer algo a você, meu pastor, sabe? O missionário disse tal coisa, ou o padre disse tal coisa. Não importa nada do que diga seu pastor, mas sim o que diz a palavra. Se você quer seguir sendo um pintinho, muito bem, continue. Porém, se o pastor fala ao contrário desta palavra, então ele não é um que alimenta águias. Ele é um que alimenta galinhas. Ele não alimenta as águias. A águia se alimenta com alimento de águia e são alimentos limpos. Amém. Então, o alimento de águia é um alimento limpo. Do que estamos falando aqui precisamente? Estamos falando de um tempo difícil que viria nos últimos dias, onde as pessoas se tornariam neuróticas. E esta neurose, o mensageiro de Deus diz que vem por causa de ingerirmos alimentos híbridos e por causa das tensões nervosas, das preocupações, e daí vem a ansiedade, compulsão, obsessão, fobia, depressão e dissociação. Agora, uma pessoa nesse estágio, como esta pessoa fica? Em que situação ela fica? O apóstolo Paulo deu um quadro sobre isto, dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria mente, cauterizado a sua própria consciência. Ora, o que diz os especialistas sobre nutrição?
Até agora, nós lemos algo das Escrituras falando sobre o alimento, lemos sobre um profeta de Deus, um especialista em distribuir ao povo o pão ou o alimento espiritual ao seu devido tempo, porque Deus não faz coisa alguma sem antes revelar seu segredo ao seu servo profeta, é o que diz Amós capítulo 3, versículo 7. E um profeta que é o intérprete da palavra, nós tivemos um homem deste calibre, como foi o profeta Elias e os profetas do Antigo Testamento, um especialista em nos mostrar o que é o verdadeiro alimento para as nossas almas, mostrando-nos que não podemos nos desviar daquilo que está escrito, ou do assim diz o Senhor, se quisermos ter a mente de Cristo, ter a mente sã, neste tempo de neurose, tanto no natural, como também no espiritual. Agora, claro, nós não podemos ter uma mente sã em um corpo doente e um corpo acabado, um necessita do outro, e Paulo disse, tanto o corpo, espírito e alma devem ser conservados, separados, santificados, que é separação. O que diz os especialistas em nutrição? Os especialistas dizem, uma alimentação saudável é fator importante para a saúde e, consequentemente, para a qualidade de vida das pessoas, pois tem influência no bem-estar físico e mental. O que eu estou lendo para vocês é o que ensina os nutricionistas como chama no SPA, né, onde vão as pessoas para cuidar da saúde, para não engordarem muito. Então aqui está o que diz os nutricionistas. Pessoas que entendem desta questão de saúde, de comida, de alimentos e tal. Aquilo que o profeta disse há quase 50 anos atrás, eu estou lendo para vocês agora a mesma coisa dito pelos especialistas em nutrição. Esses dias, vejam, como muitas coisas que nós falamos durante esses estudos sobre neurose, foram trabalhos de professores da Unicamp, da USP, do Hospital das Clínicas e tudo mais. Pois bem, observe isto. O que disse o profeta de Deus no sermão Cristo é revelado em sua própria palavra? Deixe-me repetir para vocês, porque às vezes eu penso que vocês podem estar com a mente para lá e para cá. O homem agora e as pessoas estão hoje em uma tal condição neurótica, todo mundo. Toda a raça humana está podre. Bem, se o ser físico, o nosso corpo, está sendo dilacerado assim por comer alimentos híbridos, e as tensões nervosas o apodrecem, não apodrecem isto também a célula do cérebro? Isto chega a um ponto onde toda nação, todo mundo, não somente esta nação, mas em todos os lugares, estão mentalmente perdidos. Aí está o que disse um profeta de Deus há quase 50 anos atrás. Bem, observe o que diz os especialistas hoje. Eu gosto de repetir para ver se fica gravado na mente das pessoas. Uma alimentação saudável é fator importante para a saúde e, consequentemente, para a qualidade de vida das pessoas, pois tem influência no bem-estar físico e mental, no equilíbrio emocional, na prevenção de agravos à saúde e no tratamento de pessoas doentes. Portanto, deve ser adequada do ponto de vista nutricional, segura do ponto de vista da ausência de contaminação físico-química ou biológica e não oferecer riscos à saúde. Este é o trabalho dos nutricionistas, dos médicos nutricionistas, nos ensinar isto para termos uma boa qualidade de vida. Não deveria ser também nossa preocupação no espiritual? Uma comida, um ensino, uma palavra que não tenha interpretação, que não tenha mistura, que não tenha pensamento humano, que não tenha ideia humana, mas que seja baseada na palavra de Deus?
Olha o que diz William Branham no sermão Ele Cuida, e você? Parágrafo 97. Veja, a hibridação científica tem trazido morte para a geração. Ele pregou isto no dia 21 de julho de 1963. Eu não tinha ainda nascido. Alguns de vocês, sim, outros não. 21/7/1963. Veja, a hibridação científica tem trazido morte para a geração em alimentos e coisas. Isto tem deixado as pessoas tão fracas. E então, até os homens e as mulheres são feitos de um monte de lixo. E não há nenhuma estrutura nisto. Isto tem se tornado um punhado de molengas. E ele continua. E isto é de tal maneira frágil, até que homens e mulheres, bem, isto os está pervertendo. Claro, você lembra do que falamos no primeiro culto, na primeira palestra desta série, onde o William Branham fala de mulheres chegando à menopausa aos 20 anos, o que deveria ser aos 40, 45 anos. Vê? Ok. Pois bem, você pensa que esta geração crescida é o quê? Você pensa que esses homens ou rapazes, essas meninas que se tornam moças, não é? Com 9, 10 anos, isso não é natural, isso não é normal. Não, senhores, de maneira nenhuma. Isto tem tornado um punhado de molengas, e são tão frágeis, até que homens e mulheres, isso os está pervertendo. O quê? Alimentação. Agora, claro que nós não estamos aqui levando a vocês um tratado sobre comida, mas é necessário aprendermos sobre isto se quisermos cuidar do nosso corpo. E temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. O homem é corpo, espírito e alma. Necessitamos dessas três coisas alinhadas. Necessitamos da nossa mente, do nosso ser pensante, do nosso espírito bem alinhado, para que ele possa fazer a conexão entre o corpo e a alma, e assim sucessivamente. Ou você não terá uma alma aberta para as coisas de Deus, porque os canais de comunicação com elas estarão entupidos. Isto aprendemos tudo durante esta série. Acredito que vocês, aqueles que não ouviram, todos os MP3 estarão à disposição e vocês podem fazer pedido aí pelo website. Bem, vamos ver aqui o que é alimentação saudável, já que o profeta de Deus disse que os alimentos híbridos estão nos deixando molengas. O que é alimentação saudável? Então agora nós vamos para a parte dos especialistas em nutrição. Para termos uma alimentação equilibrada, com todos os nutrientes necessários ao pleno crescimento e desenvolvimento físico e para a manutenção da saúde, é preciso variar os tipos de alimentos, consumindo-os com moderação. Nutrientes são todas as substâncias químicas que fazem parte dos alimentos e que são absorvidas pelo organismo, sendo indispensáveis para o seu funcionamento. Então se você prestar atenção nisto aqui, você vai observar o quanto que você faz de maldade com o seu corpo. É dito nas Escrituras que quem destruir sua vida, Deus então a destruirá. Quer dizer, quem não der valor à sua vida. E o que está acontecendo nesta geração de neuróticos é um suicídio a longo prazo. Alguns é a curto prazo, né? Se acaba é já. Outros a médio e outros a longo prazo. Porém, as pessoas estão se matando, estão se suicidando. Não é apenas com o cigarro, não é apenas com a bebida, não é apenas com as drogas, mas é a forma também que está se alimentando, a forma que está ingerindo o alimento. Então preste bem atenção nisto, porque se você descobre
Se você descobrir o quão fácil é você se alimentar da forma errada, então você vai entender também o quanto que é fácil, do lado espiritual, você está alimentando sua alma de forma inadequada, de forma errada. E assim levando a sua alma a estar enfraquecida. Ao invés de estar ganhando cada dia vida, se tornando forte diante de Deus, temos pessoas aí do lado espiritual ficando com anorexia, morrendo aos poucos e não sabe. Porque as pessoas também não sabem que no natural estão se suicidando. Ok. Existem 2 grupos principais de nutrientes, e foi dito que é essencial para a nossa saúde. Existem 2 grupos principais de nutrientes: macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. O organismo precisa deles em maior quantidade. Essas 3 coisas: carboidratos, proteínas e gorduras. Carboidratos fornece a energia que precisamos para realizar nossas atividades do dia a dia. O que é que aprendemos nesta série de culto? Quando se passa por esses atributos ou características de neurose, de ansiedade, preocupação com o amanhã, com o que vai acontecer, levando a pessoa a uma compulsão, fazer as coisas compulsivamente. Daí a pouco aquilo se torna uma obsessão, levando a pessoa a fobias e medos, que é a mesma coisa, né? Medo e fobia é a mesma coisa. Resulta em quê? Numa depressão. E o que foi dito a você? Que quando chega nesse estágio de depressão, a pessoa não quer comer. Outros desenvolvem outra característica, come demais, para preencher outros vazios. Porém, veja aqui que tudo isso está conectado com o nosso bem-estar, não apenas do físico, mas também da nossa mente. Porque este é o problema da neurose, ou a característica da neurose, faz com que você não sinta gosto em realizar as coisas. Quer dizer, não se sinta motivado para agir. Não tem motivo para a ação. Vê? Não tem motivação. Ok. Vamos para a parte física e natural, para ver se entendemos a espiritual. Carboidratos fornecem a energia que precisamos para realizar nossas atividades do dia a dia, como andar, respirar, etc. São exemplos, os exemplos onde podemos encontrar nossos carboidratos: arroz, açúcar, massas, batata, mandioca, cereais, farinhas e pães. São apenas alguns exemplos de onde obtemos carboidrato para o nosso corpo, a energia que precisamos para realizar nossas atividades. Proteínas, lembre-se, carboidrato, proteína e gordura. Proteínas constroem ou consertam e mantêm o nosso corpo, além de aumentarem a resistência do organismo às infecções. Então, se você não tem proteína, qualquer infecçãozinha é motivo para te derrubar, porque não há resistência no teu corpo. Então, claro que se nós pegarmos isto, estudarmos isto com o tempo, levando para o lado espiritual, você vai ver que muitas pessoas não conseguem se manter na fé, não conseguem permanecer firme por falta de proteína espiritual que é tirada da palavra de Deus. E por isso elas não têm resistência no organismo de sua alma contra as infecções. Vê? Logo está pegando uma doença por aí. Estou falando do lado espiritual. Ok. Ainda sobre as proteínas. Todos os tecidos do corpo são formados por elas. São os principais componentes dos anticorpos e dos músculos. Quando a quantidade de proteínas adequada não é ingerida,
o corpo utiliza a proteína muscular. São elas. As proteínas obtemos de onde? Animais. De carnes bovinas, suína, frango, peixes, miúdos, ovos, leite, iogurte e queijos. E dos vegetais, como do feijão, sojas e derivados, castanha, amendoim, amêndoa. Eu estou citando aqui uma lista de coisas que você encontra no mercado da esquina, vamos dizer assim. Diga, responda para você mesmo. Destas coisas principais que estamos citando, você faz uso disso de forma costumeira? E, como foi dito, você tem que estar, como foi dito aqui, de forma equilibrada. Não apenas uma coisa só. Você não vai conseguir obter comendo a mesma coisa todos os dias. Você tem que variar isto, variar este cardápio. Ok, as gorduras nos fornecem energia. Algumas vitaminas precisam de gordura para serem transportadas no nosso organismo. São manteiga, óleo, azeite de oliva, margarina, gordura animal, que já está presente nas carnes. Isto eu falei dos macronutrientes. Agora, tem também os micronutrientes. São necessários em pequenas quantidades. Embora sejam muito importantes para o nosso organismo, são eles: vitaminas e minerais. Temos também a necessidade de fibras alimentares. São substâncias que estão presentes nos alimentos, são essenciais para manter o bom funcionamento do intestino, para a mucosa intestinal e auxiliam no controle do diabetes e colesterol alto. Estão presentes, essas fibras alimentares, estão presentes principalmente nos vegetais, legumes e verduras, nas frutas, grãos integrais e leguminosas, até mesmo feijão e etc. Agora, veja, nós temos aí uma geração que não gosta de fruta, que não gosta de verdura. Eu compro banana, apodrece. Eu compro laranja, apodrece. Compro qualquer outro tipo de fruta ou verdura, folha, seja o que for. Não querem. Agora, compra pipoca, compra um salgado, compra aquela orelha de burro. Eu chamo aquilo orelha de burro. Como é o nome daquilo, meu irmão? Aquele salgado meio redondinho assim, com gosto de cebola, outro tem gosto de bacon. Como é que é o nome daquele negócio? Esqueci agora, bem duro, é meio colorido. Pururuca. Olha que nome, isso é um palavrão. Compre isto para ver se escapa. Elas comem tudo, né? Porém, o necessário significa que esses organismos não estão preparados, não estão prontos. Não sei como crescem. Cresce e desenvolve por causa dos alimentos híbridos, porém não tem estrutura nenhuma. Não tem estrutura nenhuma. Bem, para aumentar a quantidade de fibra na dieta, você pode aumentar o consumo de frutas com casca, comer vegetais crus diariamente. Eu estou citando coisas simples e você está respondendo para si mesmo: eu não faço isto. Não é assim? Eu não faço isto, eu não faço isto, eu não faço desse jeito. E eu quero falar dessas coisas bem naturais do nosso dia a dia, para que você entenda também que muitos estão adoecendo e morrendo com doenças espirituais por não estarem se alimentando da palavra de Deus. Ok. Para aumentar a quantidade de fibras na dieta, você pode aumentar o consumo de frutas com casca, comer vegetais crus diariamente, substituir refrigerantes por sucos de fruta natural. Oh, mas quem escapa da Coca-Cola, não é? Pois bem, substituir refrigerante por suco de fruta natural, incluir feijão. Oh, mas eu já como feijão todo dia. Soja, grão de bico, ervilha ou lentilha na alimentação diária. Vá no mercado, tem tudo isso para vender. Mas fomos acostumados a só comer o feijão, né? Incluir cereais integrais como arroz,
e etc. Água é um nutriente essencial que corresponde de 60% a 75% do peso do nosso corpo. O seu consumo é garantido pela ingestão de água potável e ela também está presente na composição dos alimentos diferentes, sólidos, principalmente verduras, legumes e frutas. Porque se você chupa uma laranja, você está ingerindo líquido. Se você come uma pera, uma maçã, a outra redondinha lá, uva e tantas outras aí, você estará ingerindo o quê? Líquido. Líquido. Ok. Sucos de frutas e vegetais e leite, por exemplo. O ideal é ingerir de 8 a 10 copos de água por dia. Quem de vocês tomou 5 copos de água hoje? Irmã tomou? Parabéns, muito bom. Eu pensei que não ia ter ninguém, nenhuma pessoa. Mas 5 ainda é pouco, viu, irmã? É água, né? Pois bem, olha, o ideal é ingerir de 8 a 10 copos de água por dia. Por dia. As funções da água são ajudar no bom funcionamento dos rins, coração, intestinos, estômago, fígado e músculo. Eu pensei que ia falar da moela também, né? A moela é de galinha, né? Mas veja, gente, são peças essenciais do nosso corpo, do nosso organismo. A água ajuda no bom funcionamento dos rins, coração, intestinos, estômago, fígado e músculo. Auxiliar na digestão e absorção e excreção. Regula a temperatura do corpo. Transporta os nutrientes do intestino para o sangue. Porque é aqui que você tem que parar um pouquinho juntamente comigo para pensar com mais cuidado em algo aqui. O que adianta você comer? O que você acha que acontece quando você come ali uma folha de alface, chupa uma laranja, mastiga alguma coisa? O que acontece? Aquilo vai para teu estômago, intestino, aquelas peças todinhas lá dentro, que eu não sei bem direito como é que é. Mas assim que aquilo está lá dentro, todo nutriente que está naquela comida é transportado para a tua corrente sanguínea. Vê? Agora, é aqui que entra o profeta de Deus com aquilo que ele disse. Se esta comida que você ingeriu, que você comeu, ela não é uma comida saudável, ela é um alimento transgênico, ou seja o que for, ou híbrido, que vida, que proteína vai levar para as células para o teu sangue? Este que está o problema. Então observe, a água ajuda nisto a transportar os nutrientes do intestino que você absorveu pela alimentação para o sangue. Cada um dos nutrientes tem uma função especial no organismo e são encontrados em diferentes quantidades nos alimentos. A necessidade de nutrientes e de energia proveniente dos alimentos varia de uma pessoa para outra, de acordo com o sexo, de acordo com a idade, com o peso, a altura, com a atividade física e também a condição de saúde da pessoa. As calorias são as quantidades de energia encontrada em cada alimento, que vai ser utilizada pelo corpo para a manutenção de suas funções e atividades. Uma alimentação que fornece mais caloria do que o organismo gasta em suas atividades diárias pode levar ao excesso de peso e obesidade, que é acúmulo de gordura no organismo. Assim, como uma alimentação que fornece menos caloria que o necessário para a manutenção das atividades orgânicas e físicas,
pode levar à perda de peso, magreza ou desnutrição. O alimento também é uma fonte de prazer, e isto deve ser levado em conta quando se pensa numa alimentação saudável, resgatando as culturas e valores alimentares, dando preferência aos alimentos regionais e de época. Porque se você mora nesta região e pensa em comer coisas que só nascem ou só se cultivam lá do outro lado do mundo, do país, aquilo pode não ser bom para a tua saúde. Quem viaja muito sabe disso. A flora de um local é diferente da outra, e teu organismo pode não se dar bem com o que para outra pessoa é normal. Ok, já falei muito aqui sobre o que diz os especialistas em nutrição. Deixe-me ler para vocês o que disse o profeta de Deus no sermão Ele Cuida e Você, parágrafo 101. Ele disse: veja, isto tem causado os genes entre o homem e a mulher se enfraquecer. A fraqueza física do ser humano através dos genes e o aumento de crianças espasmódicas está ao redor de 30%. Os mongoloides estão em um grande aumento, e estas fraquezas na hibridação dos alimentos que estamos comendo para viver estão enfraquecendo o corpo, causando câncer, problemas mentais, e todos os tipos de enfermidades são colocadas sobre o corpo humano por causa de sua fraqueza, advinda através dos alimentos, cientificamente destruindo a si próprio, se afastando do plano de Deus, porque ele disse: cada semente produza conforme a sua espécie. Mensagem Ele Cuida e Você, parágrafo 101. Vê? Bem, nós em um culto como este não podemos abranger todos, não é? Vamos dizer assim, todo o esquema de um tema tão abrangente e tão bom para nós. Porém, eu acredito que no futuro, quem sabe, aos poucos, nós vamos falando um pouco sobre nutrição, tanto do corpo como da nossa alma. Mas antes, eu quero ler para vocês aqui os 10 passos para uma alimentação saudável, dita pelos especialistas em nutrição. Poderíamos falar do lado espiritual também, 10 passos, não é? Porém, não creio que seja necessário, porque você já tem aprendido que é necessário se alimentar da palavra de Deus. Bem, os 10 passos para uma alimentação saudável, falando assim por baixo. Primeiro, a alimentação deve ser uma atividade prazerosa. Esses 10 passos vai mostrar para você tudo o que você não faz no seu dia a dia. Ou uma boa parte desses passos aqui você não caminha. E que seja como um alerta para cada um de nós. Primeiro, a alimentação deve ser uma atividade prazerosa. Procure desfrutar em companhia da família ou amigos, evitando fazer refeições sozinho. Procure evitar ao máximo o estresse, depressão, discussões e isolamento. Parece que é bem na hora da comida que aparecem as discussões, porque aproveite-se o tempo que está parado ali ao redor do prato para perguntar sobre o que é que fulano disse, o que é que fulano fez, que conta é que está para ser pago, e daqui a pouco termina em discussão. Essa comida não vale, só causa enchimento. Só isso, quando não dá uma congestão. Segundo passo, você deve se alimentar em períodos regulares, várias vezes ao dia, mesmo que se encontre sem apetite. O ideal é fazer 3 refeições principais e 3 pequenos lanches nos intervalos ao dia. Procure optar por uma alimentação saudável, variada e saborosa. Hoje a Damares fez um pastel que misericórdia. Diz: como você tem coragem de gastar o dinheiro fazendo uma coisa dessa? Perdeu, para mim, perdeu o queijo, perdeu, como é que chama aquele negócio, o frio lá?
presunto, dentro daquela massa que compra pronta, né? E enrola para lá e para cá, e aquela coisa oleosa. Isso é dinheiro perdido, um estrago para a saúde. Pois bem, você deve se alimentar em períodos regulares. Procura optar por uma alimentação saudável, variada e saborosa. Consuma frutas, legumes e verdura todos os dias. Você deve preferir as que estejam em seu período de safra, pois preservam as vitaminas e minerais e são mais baratas. Aproveite estes alimentos de maneira total, buscando o máximo aproveitamento das folhas, talos, cascas e sementes. Por isso que eu não deixo escapar a semente de abóbora, eu não deixo escapar a semente da melancia. Ali é que está a nutrição, gente. O talo da couve, oh meu Deus do céu, aquela folha de couve bonita, aí as pessoas cortam, né? A parte da folha, e aquele talo desse tamanho joga fora. Aquele é que está o bom. Não pode estragar. Eu bem que sabia que eu estava certo, viu? Olha o que dizem. Aproveite estes alimentos de maneira total, buscando o máximo aproveitamento das folhas, talos, cascas e sementes. Procure incluir proteínas, o quarto passo. Procure incluir proteínas animal ou vegetal na sua alimentação, pelo menos uma vez ao dia, 4 vezes por semana. As proteínas são importantes na manutenção da sua saúde e são encontradas em carnes, ovos, peixe e proteína de soja. Quinto passo. Consuma fibras e alimentos integrais, pois são ricos em vitaminas do complexo B e minerais. Substitua as farinhas refinadas e arroz polido, branco, por produtos integrais, pois preservam melhor os nutrientes. Assim como o arroz e pães integrais, os grãos como feijões, grão de bico, frutas, verduras e legumes também são ótimas fontes de fibras. Sexto passo. Reduza o açúcar refinado na alimentação. Prefira usar mel ou melado de boa qualidade quando se fizer necessário. Procure evitar refrigerantes e guloseimas em geral. Sétimo passo. Reduza o sal. O ideal é usar ervas e temperos para realçar o sabor dos alimentos. Oitavo. Evite usar gorduras animais. Prefiro usar azeite, o óleo vegetal, na preparação dos alimentos e para temperar saladas. Nono passo. Beba pelo menos 2 litros de água por dia, evitando tomar líquidos nas refeições principais. 10º passo. Procure não fazer uso de bebidas alcoólicas, fumos ou drogas de qualquer tipo, pois podem prejudicar a saúde como um todo. Esses 10 passos foram elaborados especialmente para a PVHA. É um centro nutricional, creio que do estado de Minas Gerais. Eu não peguei todos os dados. E são parte de uma estratégia em busca de uma vida mais saudável. São recomendados pelo Ministério da Saúde, visando contribuir para a melhoria de sua qualidade de vida. Fonte Vida Saudável. Vida Saudável Power Minas. Algo assim. Entenderam bem isto? Ó. Tá. Uma rubrica é uma cópia. Agora veja bem. No sermão, os resultados da decisão, que inclusive foi distribuído semana passada, não é? Olha o que eu já peguei daqui. Os resultados da decisão, não li esse sermão todo ainda. Cheguei nessa parte e eu parei. Não é? Porque é o que estamos estudando. Parágrafo 21. Simplesmente pense. Eu perguntei ao médico há algum tempo atrás e disse: doutor, veja, William Branham pregou esse sermão, os resultados da decisão, no dia 8/10/1955. Observe.
Eu perguntei ao médico, há algum tempo atrás, disse: doutor, é verdade que cada vez que eu como, eu renovo minha vida? Ele disse: absolutamente. Eu disse: bem, como isso acontece? Ele disse: seu alimento se transforma em sangue. Isso é explicando da forma bem simples assim, bem rápida, mas simples. Porque, claro, todos os nutrientes e tal é pego do alimento e vai para o sangue, para alimentar as células. E o sangue percorre todo o corpo, irrigando todas as células. Por isso suas unhas crescem, cabelo cresce, tudo. Veja, olha o que o médico disse: seu alimento se transforma em sangue e você obtém novas células de sangue. Novas células de sangue da sua comida. Amém? Então aí está. Cada vez que você come, você se renova. O que acontece na tua vida espiritual? Cada vez que você lê a palavra de Deus, cada vez que você medita nas Escrituras, cada vez que você ouve uma pregação da palavra, cada vez que você para pensar nas coisas que são de cima, você está obtendo nova célula espiritual para o teu desenvolvimento na presença de Deus. Vamos ficar de pé? No sermão A Era de Esmirna, parágrafo 147, William Branham disse: se vocês são sementes, se vocês são verdadeiramente batizados com o Espírito Santo, vocês apreciarão sua palavra mais do que os alimentos que vocês necessitam, e almejarão viver de cada palavra que procede da boca de Deus. Então aí está, eu falei tudo sobre os alimentos naturais, e do lado espiritual apenas esta expressão do irmão Branham é suficiente para o nosso conselho nesta hora. Deus os guarde, Deus os abençoe. Vamos orar. Amado Senhor, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos nesta hora por tua bondade, por nós estarmos com vida e saúde de pé na tua presença. Obrigado pelos irmãos que nos deste, pelos companheiros de batalha, pelos amigos espalhados ao redor do mundo, por aqueles que oram por nós, por aqueles que dão sustentação a esse trabalho para levarmos adiante esta evangelização para as pessoas ao redor do nosso país e em alguns outros países vizinhos. Te pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo que o Senhor nos ajude, nos dê força e coragem para estar cada dia mais fortificado na tua presença, mesmo que no natural estamos a cada dia envelhecendo e morrendo, mas sabemos que dentro de nós o homem interior se renova a cada dia com o poder que há em Cristo Jesus e vem a nós através da tua palavra quando a ouvimos, e isto é alimento para a nossa alma, Pai. Obrigado nesta hora por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo que ainda farás no amanhã para nós. Nós confiamos na tua graça e no teu inteiro poder que tu tens dispensado para cuidar da tua igreja nesses últimos dias. Ajuda-nos nesta hora. Todos aqueles que estão em necessidades, oramos por eles agora e pedimos a tua bênção sobre todos os teus filhos em toda a face da terra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe, tenham todos uma noite abençoada, um final de semana cheio de bênção na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Que abre o portal da glória celestial, a cada passo vou me aproximando